Salve, salve rapaziada, estamos começando mais um NBcast. Eu sou Eduardo Ritalino Sub-Zero, como estão vocês? E hoje, galera, voltamos finalmente para mais um episódio mais que especial, né? Episódio número 20. E comigo aqui, novamente, de novo, mais uma vez, o meu querido amigo, companheiro de aventura, Figurante. Fala aí, figura. Oi, Jorge é bom e a gente tá aqui de novo, né? Foi um sacrifício a gente conseguir estar de volta, né? Várias coisas aconteceram, a gente vai falar um pouco sobre elas, né? No episódio até que especial, sabe? A gente vai falar por que ele é especial. Claro, além de ser porque ele é feito justamente no dia do aniversário do Serginho Groisman, né? Ele queria deixar aí um parabéns, Serginho. Tô assistindo ele nesse exato momento aí. E é isso, hoje vai ser só desgraça, cara. Hoje nem tem jabá, hoje é só desgraça. Não tem jabá hoje, figura? Não, hoje é só desgraça, porque, e aí quem gostar dessas desgraças que a gente fala, pode ir lá na Taz e Cia, onde tem várias imagens que a gente fizeram na página em formato de botas, e também tem umas action figures na primeiras impressões 3D, então se vocês não quiserem desgraça, vão lá, mas aqui hoje é só desgraça, sem jabá. Exatamente, e pra quem quiser ajudar a gente a ficar menos desgraçado, pode ajudar a gente aí no Padrim e no PicPay. Doa lá, ajuda a gente, que você vai ajudar a gente a ficar menos desgraçado. Isso. E hoje, falando em tanto desgraçamento aí, o episódio de hoje é justamente sobre isso, né? As desgraças que a gente passou pra manter esse podcast, 1 ano de podcast, a gente conseguiu chegar a essa marca. Parabéns! E a gente vai relatar aqui as desgraças que a gente passou pra conseguir chegar nesse episódio aqui de 1 ano. Mano, a gente nem acredita, né, figura? Ah, sim, cara. Isso aqui é tipo aquelas retrospectivas, só que uma retrospectiva das desgraças que aconteceu, cara. Sempre, toda vez, cara, acontece alguma coisa, cara. Todo dia tem uma merda. E então, galera, para começar o nosso podcast, a gente precisa introduzir falando que o nosso podcast começou muito antes, né? Ele começou lá em 2018, 2017, não me lembro muito bem. Você lembra, o figurante? Eu acho que foi em 18, se eu não me engano. Sim. Foi em 18. A página, né, no Bastidor do Kawaii, começou com um podcast em 2018, né, por aí, que se chamava APCcast, que era um nome bem difícil de falar, que era... A que ponto caminhou esse podcast? Sim, e cara, no começo, pra vocês terem uma ideia, hoje tá gravando só eu figura, no começo, esse podcast era tipo, era 20 pessoas e tipo, tinha briga pra participar do bagulho. E tinha que fazer tipo uma revezada, cara, pra organizar o negócio de tanta gente que era. E sem falar que a gente começou o podcast no PC, que a gente fazia da maneira mais desgraçada possível, assim, a gente não fazia a gente fazia pelo Skype, era ruim, imagina o Skype com uns 10 negros e ainda com os microfones, a gente não sabia muito bem, né? Não tinha equipamento bom e com internet também bem razoávelzinha, né? Aí no que dá. E outra, a gente também não tinha. A gente não upava no YouTube. Não, a gente era mais old school. A gente upava num site, num domínio, acho que WordPress que fala, né? E hospedava tudo lá. Então era a maneira mais desgraçada possível que tinha, a gente fazia. E incrivelmente a gente. Sim, claro, os episódios, acho que do Nobody Downcast depois foram evoluindo cada vez mais. Mas a gente conseguiu fazer um episódio muito bom mesmo, com todas essas desgraças. Foi o episódio da Turma da Mônica, que a gente fez lá, por algum motivo que ele deu bastante certo, mesmo tendo tudo pra dar errado, e ele também a gente teve uma motivação a mais pra depois voltar a ele como no Batidão Cast. Sim, ele deu muito certo, né, apesar de, atualmente a gente grava no Discord, né, que é bem melhor que o Skype, né, mas naquela época a gente gravava tudo no Skype, né, bem das antigas mesmo, cara. Quem conhece como é que era gravado o podcast antigamente, sabe como é que era esse esforço aí de gravar no Skype, modo de cabeça. Cara, eu não sei como a gente conseguiu fazer, tipo, 3 episódios, tá ligado? Sim. Porque era uma bagunça, cara, porque, tipo, era 10 negros falando, tá ligado, ao mesmo tempo, e tinha vez que alguém queria falar e o outro interrompia, e aquele episódio da Turma da Mônica ficou muito bom, ficou até... A gente tem até ele no YouTube, pra quem quiser ouvir como é que era a bagunça, tem ele aí no YouTube, né?
Estamos iniciando as nossas transmissões. Este é o seu APCcast. A que ponto caminhou este podcast? O podcast oficial da No Batidão do Kawaii. O que reina é o Desu. Depois que o APCcast acabou falecendo, né? Porque não tinha condições a gente manter lá. Mano, até hoje o pessoal nem sabe da existência desse podcast, cara. Porque, tipo, e a gente não tava em nenhuma das plataformas aí de Spotify, Deezer. A gente tava só no WordPress lá que o Saitama fez, né? E era das antigas. Mano, era um trampo tipo de podcast das antigas, mano. Que ele fazia no WordPress, ele fazia tudo manualmente, tá ligado? O Power Podcast tinha que fazer código HTML pra botar o player, tinha que botar os itens, tinha que fazer uma parte de coisa, cara. Era um trampo ferrado ali, cara. Sim. Eu digo que se a gente tivesse em 2005, o APCcast teria estourado, cara, mas... Sim. Certamente estaria concorrendo aí junto com um Jovem Nerd, Rapadura Cast. Certamente. A propósito, se alguém quiser um salve por 500 conto, a gente faz por 50 centavos, hein? 10 centavos. A gente paga pra mandar um salve, dependendo. A gente paga pro Graá que manda o salve, tá ligado? Em vez de fazer essas palhaçadas. Enfim. E aí, voltando pro tema, né? O APCcast acabou falecendo, né? E aí no ano seguinte, a gente resolveu retornar. Já 2019, o pessoal teve a ideia de retornar com o podcast, só que com outro nome e com menos gente, né? Pra não ter mais aqueles problemas lá, né? E aí a gente iniciou o No Batidão Cast, que é o podcast que a gente tem hoje. E no começo, cara, era bem mais gente também, né? Apesar de ser bem menos que no APCcast. Nesse aqui tinha bastante gente, né? No começo, que era eu, você, o Raimundo, o Saitama, o Mythosonic e o... O Henry, o Hellboy gravava também. O Hellboy gravava também. O Luve às vezes gravava e o Luve. E o Blake. Sim, pra você ver... Quase 10 pessoas, cara, e só sobrou nós dois no final. Não, você vê, a gente é tipo uma parte de Jojo, tá ligado? Começa lá com os Crusaders, começa lá com a Passione, lá com os caras da gangue, e depois só sobra uns 2, 3 pra contar a história, né? Sim, exatamente, cara. Caraca, exatamente isso. Sim, e vale lembrar também que no APCcast que foi que nasceu a maldição do episódio 4, que a gente fala, né? Que a gente gravou 3, né? Se não me engano, 3 ou 4, não lembro se um episódio ficou classificado como 0 ou não, por ser um teste, mas dali que surgiu a maldição do 4, do número 4. Exato, surgiu dali, né, que o podcast... A gente achou que o No Batidão Cast não ia passar do 4, cara, porque... Não ia passar do 3, né? Porque tinha essa maldição e começou a dar as coisas errado quando chegou no episódio 3, cara. Porque, tipo, a gente gravou o episódio 1, aí tava ok. A equipe fechada ali, certinho. Aí a gente gravou o episódio 2, a gente já tava melhorando já as coisas, a edição, beleza. Aí chegou no episódio 3, a gente gravou, foi lançado, beleza, de boa. Aí chegou no episódio 4, cara... Tipo, aí começou a ter mais baixa. Que tipo, o Saitama saiu, né? Que o Saitama ele é mais. Como é que fala? Compromissado. Mais compromissado. E ele é mais na dele, né, cara? Ele gravava assim porque ele era nosso brother, a gente gostava dele. E aí ele participava porque ele curtia conversar e tal. Aí ele catou e saiu do podcast, né? Fazer as coisas dele. O Raimundo saiu. Que o Raimundo foi uma baixa forte, cara. Porque aí eu tive que assumir. Eu tive que começar a hostear o podcast e, cara, eu não tinha manha de fazer isso, cara. Era meio complicado pra mim. E aí o Raimundo saiu, ele era o host, né? E você vê no começo, cara, ele fazia uma apresentação assim, tipo... Eu admiro até hoje o jeito que ele fazia a apresentação, cara. Que ele fazia uma apresentação de um jeito foda, assim, né? Que ele fazia um textinho antes e falava na abertura e... Ladies and gentlemen, otomes e otakus, novinhas e leques, diretamente do Morro da Carol, localizado em Tóquio de Janeiro, do 7º universo, estamos neste momento iniciando as transmissões do nosso digníssimo NBcast. Caraca, eu não tenho a desenvoltura pra fazer isso, cara, então... Eu acabei fazendo da maneira mais clássica mesmo. E aí, saiu também o Luve, o Hellboy, saiu todo mundo, cara. Aí ficou quem? Eu, você e o Mythosonic, né? Isso. Sim, aí depois o
o Raimundo e o Gabi ainda deram as caras em mais uns episódios aí. Esse ano, eu acho que eles podem voltar aí, galera. Esse ano, dependendo de como for, eles podem voltar a participar aí de uns episódios, mas tipo como convidado, não como fixo, né? Porque não dá mais. E aí a gente começou a ter esses problemas, né? De gravação. O Mythosonic, cara, puta, a gente zoa ele, a gente bica de Geofag, mas, cara, o cara estudando faculdade aí de biologia, cara, o cara conseguia tirar tempo pra gravar com a gente, cara, tipo, de noite, assim. No outro dia ele ia acordar cedo, ele vinha e gravava com a gente, tá ligado? E dava uma força. Todo dia tem uma merda. A gente precisa falar também Oxe, o eterno jogo do Palmeiras. Caraca, cara. Nossa, nem eu lembrava disso, cara. Sim, isso aí tem que ser exposto. Ah, sim, galera. Que no primeiro episódio do APCcast eles iam gravar num domingo que ia ter um jogo do Palmeiras, né? E eu queria assistir o jogo. E aí eu falei, domingo não dá porque tem jogo do Palmeiras, né? Aí os caras foram gravar tipo 7 horas da noite, que o jogo já tinha acabado, né? Aí os caras ficavam me chamando lá no chat e falavam, tô vendo o jogo do Palmeiras aqui, galera. Não dá não. Aí depois você acabou pegando, sabe? Nos próximos episódios, quando o Ritalino demorava um pouco, tipo, era segundo, tipo, nem tinha jogo, a desculpa era, ele tá vendo o jogo do Palmeiras, logo ele aparece. Sim, os caras mudou até meu nick aqui no Discord pra vir o jogo do Palmeiras aqui. Meio que virou isso, né? Sim. Também a despedida, né? O aniversário do Sérgio Grossman, né, figurante? Que hoje, inclusive, é aniversário dele, né? Sim, ele tava assistindo aí a festa. Na verdade, essa aí é uma... acho que é eles não me chamaram dessa vez, sabe? Mas acho que na próxima eu vou estar lá, né? Sim. Aliás, a gente tá falando disso, né? Dessas minhas piadas do podcast. A gente precisa falar também da piada do Mythosonic e Jojo Fag, mano. Que isso pegou de um jeito, cara, que a gente não esperava, velho. Porque, cara, começou a gente zoando ele, porque, tipo, ele tem raiva do Jojo de verdade, galera. Não é meme, não, né? Ele tem raiva mesmo, ele pega a pilha de verdade, cara. E aí a gente começou com isso no episódio, pegou, e aí a galera começou a zoar, tá ligado? Tipo, tem vezes que ele posta na página, e aí ele assina com o Mythosonic, ela chama ele de Jojo Fag, ele dá bama. Esse daí acabou pegando tanto, sabe? Que era uma piada interna até, sabe? Mas foi tão bem, cara, que você pode ver aí, vocês no YouTube, que fica os comentários, você pode ver em praticamente todos os que ele aparece, tem lá umas 2 ou 3 pessoas comentando, o Mythosonic de Jojo Fag, alguma coisa assim. Então acabou pegando e ele foi ficando cada vez mais bravo com isso. E aí você pode ver também que justamente no episódio que a gente fez de Jojo, ele não quis participar, não é que ele não podia, ele fez questão de não participar, e aí a gente teve que correr pela primeira vez pro nosso amigo Kramer, né, que fez a primeira participação dele, foi muito bom. Sim, aliás, o Kramer, cara, é um cara que agrega demais, cara. Porra! A gente chamou ele pra participar aqui, o cara agregou muito, cara. A gente vai chamar ele mais vezes pra participar aqui nesse 2020 aí, galera. E, cara, o Mythosonic e o Jojo Fag virou uma piada interna aí que, cara, é engraçado demais. Até num dos episódios, cara, eu não lembro qual que é, se alguém lembrar, manda aí pra gente nos comentários em algum lugar. Teve um episódio que eu e você fomos ler os comentários, cara, e aí a gente só leu os comentários da galera chamando ele de Jojo Fag, mano. E a gente rachando o bico e ele putaço dando rage, cara. É um dos episódios que eu mais rio, cara, até hoje, cara. Ele é um dos melhores momentos do NBcast, certamente aqui. Sim, cara. Que a gente cascando o bico rindo, mano. E, mano, esse dia minha barriga chegou a doer, cara. De tanto que eu ri, velho. O pessoal chamando de Jojo Fag aí, não, pô, não sei o que, vai tomar no cu. Foi bom pra caralho, cara. Não, pera, calma. Tem outro aqui que foi especialmente pra você. Ele pergunta assim, Mythosonic, é verdade que você só se tornou biólogo por causa do Jotaro? Vocês estão doidinhos, né? Estão doidinhos pra apanhar, né? Porra. E as piadas também dele ser biólogo, né, galera? É carioca. Sim, carioca e biólogo. O Mythosonic, quando demorava um pouquinho mais pra entrar no disco, a gente falava que ele tinha levado uma bala perdida, porque nunca se sabe, né? Sim. Todo dia tem uma merda. Falar também, a gente precisa comentar também dos problemas que a gente teve com a questão técnica, né, velho? Sim, foram muitos. Nossa, cara, sim. Lembra do Raimundo fazendo beatbox, cara? Com aquele... Coitado. Pra quem não sabe, galera, o Raimundo, ele tinha um microfone muito ruim, tipo, no começo do podcast. Eu não sei se ele ainda continua
com esse microfone. E aí tem uns episódios, cara, que o microfone dele tá tão ruim que parece que ele tá fazendo um beatbox, cara. Parece que ele tá meio que soprando o microfone, faz um som meio de sopro, né? Mas isso depois ele conseguiu resolver quando os caras começaram a falar bastante, quando a gente pedia feedback, né? O pessoal falava, apontava isso, aí ele conseguiu resolver mesmo com o microfone ruim, mas parecia mesmo. Sim, parecia. Mano, caraca, tipo, ouvindo os episódios mais antigos, cara, a gente vê uma evolução que a gente teve, cara, que, cara, era bem... Todo dia tem uma merda. E falando da infraestrutura do podcast também, a gente precisa falar o fone, né, do figurante aí, cara. Pelo amor de Deus, figurante. Fone colado com o Durex, cara. Aquele era guerreiro, cara. Era um fonezinho coreano que a caixinha dele, do microfone dele, era colado com Durex, ó. Negócio que ele tinha. No primeiro dele desmontou tudo, sabe? Só que eu tinha um problema, que na época não tinha nenhum headphone pro computador, então eu tinha que gravar no celular. Só que aí se eu gravasse sem fone no celular, dava eco, dava retorno, essas coisas. Aí eu tinha aqueles foninhos vagabundos, sabe? Só que até se eu tentava se comprar um daqueles melhor, não funcionava porque por algum motivo dava retorno sempre, sabe? As pessoas ficavam ouvindo 2 vezes a mesma voz, sabe? E isso não dava. Aí o único, por algum motivo obscuro, que não dava isso é aquele fonezinho com Durex. Aí por muitos episódios eu usei aquele. E eu tenho que agradecer que, graças aos padrinhos, aos colaboradores do PicPay, eu consegui comprar um fone melhor, né? Um fone bom, e hoje tô aqui com ele e tá durando bem, sabe? Microfone melhor. Tudo. E até com ele eu cheguei a passar um aperto, porque da primeira vez que eu usei ele não vem com a espuminha no microfone, sabe? E aí o áudio saiu tudo chiado, saiu pior que com Durex, mas depois eu arranjei uma espuminha, agora já tá melhorzinho já. Sim, eu lembro até desse dia, né, que você falou, caraca, descobri qual era o problema que tava desgraçando o microfone. Eu perguntei o que foi, eu pensei, caraca, ele deve ter mexido nas configurações, deve, sei lá, ter aberto o bagulho com uma chave arrumado dentro, deve, sei lá, magnetismo, alguma coisa da fiação, sei lá, qualquer coisa assim. Aí ele falou, é só espuminha. Eu falei, caralho. Ele tava tão ruim que nem parecia que era um desses fones mais bons, né? Foi só isso, eu tinha um outro fone que já não tava funcionando, né? Eu tirei a espuminha dele, botei nesse e já melhorou 200%. Já. Nossa, mas o fone com Durex era uma desgraça. Ele, às vezes também, ultimamente, nos últimos episódios que eu gravei com ele, tava dando uns estralos no meio do nada, sabe? No podcast. Nem eu ouvia, mas ele dava umas interferências. Nossa, era uma desgraça gravar com aquilo. Sim, cara, sim. Tipo, puta merda, velho. Esse fonezinho seu foi uma das infraestruturas que, pô, com a ajuda dos padrinhos do PicPays, ajudou demais, né, cara, nessa mudança aí, né? Demais, cara. E por isso que é muito importante isso. Sim, o apoio de vocês, cara, é essencial, cara. Quando o pessoal apoia a gente fica feliz pra caralho, cara, porque vocês estão acreditando no nosso trampo aqui, né, cara? E tem gente que fala que, eu ia dar R$1 pra vocês, mas dar esse valor aí não vai ajudar em nada a vocês, então eu prefiro não doar. Pô, doa, cara. A gente vai achar bom pra caralho, tá ligado? A quantidade de gente, se cada um doasse R$1 pra gente, cara, pô, a gente ia ficar feliz pra caralho, cara. Demais, cara. Pô, se ajudando com qualquer valor, cara, a gente já acha bom pra caralho, já ajuda a gente muito, velho. E falando nisso, né, inclusive com o dinheiro do apoio dos padrinhos, eu pude arrumar meu microfone também, que numa das gravações, inclusive com o padrinho, cara. Que vergonha, cara. O padrinho participando com a gente, cara. E meu microfone deu bizil, cara. E aí ficou aquele que ficou parecendo que eu tava batendo palma, cara, porque toda hora dava um estalo. O Ritalino tava fazendo pipoca no meio do podcast. Sim, cara, horroroso ficou meu áudio. E aí eu comprei um fone novo e agora eu tô aqui com esse fone aqui. Que inclusive esse fone é tão bom, cara, que você tem que baixar um aplicativo, tá ligado? Pra usar ele e configurar ele do jeito que você quer pra sua voz ficar assim, ó. Ficar bonita, ficar boa na gravação. Sim. Não, eu vi que o meu era bom quando eu percebi que ele acendia luzinha, cara. Isso pra mim já foi o ápice. Sim. E aliás, a gente precisa falar também da infraestrutura, porque teve um período ali, né, galera, que, pra quem não sabe, quem não viu os podcasts anteriores, a gente fazia respondendo perguntas e leitura de comentários junto com o podcast, né? E aí o podcast ficava muito longo e aí demorava mais tempo de edição. Aí eu tive a ideia da gente separar, fazer um podcast pra
um podcast normal com tema e tudo, e a gente fazia no mesmo dia, né? A gravação da leitura de comentários, de perguntas, de feedback e tal. E aí dava pra sair 2 podcasts, né? E um mais curtinho de leitura de perguntas e tal. Porque até uma galera, né, reclamava do tempo do podcast, que eles preferiam podcasts mais curtos. Aí a gente resolveu fazer isso pensando já nesse público, pensando também em fazer mais de um podcast mais rápido, né? E aí nesse período, cara, ocorreu que... Acho que foi a primeira vez que isso aconteceu, que a gente gravou 3 podcasts seguidos, cara. Que foi um de um tema, aí o outro que era esse de respondendo os ouvintes, né, o feedback. E a gente gravou outro tema. E aí a gente lançou esses 2, né? Eu não lembro qual período foi, figura. Foi já dos 10 pra cima, né, figura? Foi. Eu não consigo me lembrar exatamente qual, mas já foi num avançadinho, assim, sabe? Num intermediário, na verdade. Foi lá pelos 10, né? Sim, acho que foi. Foi de 10 pra cima ali, não sei qual que foi. E aí a gente gravou 3 episódios, lançou 2. Aí quando a gente ia lançar o terceiro, a gente já tava mó alegre, conseguimos manter a periodicidade. Agora vai, que não sei o quê. E aí, pá, a fonte do meu notebook queimou. Putz, cara. E aí foi um transtorno, cara, porque, pra achar a fonte do meu notebook, tive que ir lá na Santa Ifigênia correr atrás. E aí demorou a edição, mas quando saiu o episódio, pelo menos compensou, né? Sim, a gente tava ali numa época que tava tendo bastante ouvinte, bastante gente chegando e realmente teve bastante sucesso. Inclusive eu gostaria de agradecer por essa ajuda da fonte, né? Ao amigo João Sujo, né? Lá do Randomcast e do podcast de baixa qualidade, cara. O João Sujo me ajudou demais, cara. Que ele, enquanto eu tava procurando uma fonte, ele me emprestou uma aí. E o João Sujo é essencial aí pra gente manter o podcast aí no ar. Todo dia tem uma merda. E eu não sei se é um problema de infraestrutura, cara, mas os problemas que a gente teve com a internet, cara, foi pesado também, cara. Cara, eu tinha uma internet, eu sempre reclamei da minha internet, porque, cara, a minha internet era horrorosa, cara. Era um negócio assim que dava raiva, cara. Que, tipo, a gente tinha um dia certo pra gravar, se chovia a gente não podia gravar, tinha que adiar. Se, sei lá, ficava frio, cara. É sério, se ficava frio, era impossível de gravar. Eu não sei porquê, cara. Ficava frio, não dava pra gravar. E aí, cara, teve esse dia que a gente foi gravar o podcast. A gente tava no meio de uma conversa lá, quase do meio pro final do podcast. Indo pra gravar as perguntas, que aí na época a gente gravava junto. E aí a minha internet deu bizil, cara. E aí, cara, não voltava. Então a gente deixou pra gravar no outro dia a leitura de comentários, e aí na edição, cara, eu catei e consegui salvar aí. E ninguém percebeu até hoje, cara, que é dias diferentes, cara. E outra, assim, nessa época que a Aline tem tem mais ruimzinha, a gente gravava, parecia que a gente tava gravando com a mesma esquê, porque o Ritalino ia falar uma frase e cortava no meio, a gente não entendia. Sim, um monte de vezes, cara. Teve uma época que deu problema no repetidor de sinal do meu modem, cara, e aí eu tinha que gravar em cima da minha cama, tá ligado? Com o celular assim levantado, tá ligado? E com o microfone, segurando o microfone na mão. E, cara, era um inferno, cara. Aí hoje já graças a Deus, mudei, né, cara? Já fui pra outra operadora, finalmente. Hoje a gente já tem uma internet melhor pra gravar e não precisa mais passar por esses sufocos, mas, cara, foi perrengue, cara. Nos primeiros episódios que eu gravava com o celular, eu também tive muitos problemas com a internet, porque conexão Wi-Fi já é mais complicada, né? Então, às vezes que eu tava lá na cal, tudo certinho, e do nada eu saía, o celular reiniciava e demorava um tempão pra mim conseguir voltar. A internet caía assim várias vezes, tudo, tipo, talvez não dá pra perceber tanto porque eu não falava tanto nos primeiros, foi uma coisa que também foi evoluindo bastante, mas era uma desgraça também. Sim. Até falando, cara, a gente passou um monte de perrengue aí por causa de internet. O Mythosonic também, cara. Tinha umas vezes que ele não conseguia falar também. Sim, eu não lembro se foi ele ou foi que uma vez, acho que a gente foi gravar aquele lá da política em Dragon Ball, que alguém ficou com uma voz totalmente robótica do nada, cara. Acho que foi o Mythosonic, não dá pra entender nada. Era... Nossa, cara, eu acho que dá foi medo ele. daqui. Eu acho que foi o Mythosonic mesmo. Meu Deus. Sim. Todo dia tem uma merda. E falando agora das desgraças mesmo, tipo de
das desgraças que a gente passou com a casa, né, do mundo, assim, com... Uhum. Agora a gente vai falar, galera, das desgraças causadas pela lei de Murphy, né, porque, cara, não só as desgraças de infraestrutura, de saída de integrante, de internet que a gente passou, mas, cara, teve umas desgraças que aconteceu, cara, que é inexplicável, cara. Sim, Tipo, não, não tem jeito. o cílio no olho do figurante, cara, no meio da gravação. Cara, como aquilo, cara? Eu não entendo, cara. Do nada tava gravando. Eu gravava no celular ainda. Tava gravando e do nada entrou um cílio no meu olho, cara. Eu tentei piscar tudo. Mas não, a gente teve que parar a gravação até eu tirar. E demorou acho que uns 5 minutos pra eu conseguir tirar, cara. Pegar um pedacinho de papel higiênico e passando, não. E manualmente tentando, enfiando no olho mesmo pra poder tirar aquilo que tava incomodando. Mas do Eu nada. lembro, cara. E eu lembro que eu tive que cortar na edição, cara. E era um tempo gigantesco, cara, que ocupou na edição, cara. Eu fiquei até assustado, cara. Eu falei, caraca, ele deve ter ficado cego, cara. Porque era muito tempo, cara, que eu tive que cortar. Eu tomei um susto, velho. É que eu tava lá, pegava um papel higiênico, né, cara? Pegava uma pontinha, ia lá, abria, regalava o olho no espelho e tinha que ficar tentando caçar o cílio lá e pra tirar, cara. Ah, e agora eu lembrei de outra dessa da casa, que essa acho que nem o Ritalino sabe, que essa aconteceu antes do podcast com a futeira. Isso aí é em primeira mão. Antes do podcast, né, a gente tava marcado, eu falei que só ia sair rapidinho e já voltava, né? E quando eu voltei, tinha uma moto ali na garagem, meu tio ia entrar de carro, ele pediu pra mim tirar, só que a moto era muito pesada, tava com o guidão travado, e aí eu fui tentar, mesmo com o guidão travado, fui tentar, né, tava quase conseguindo, e aí a moto caiu e me levou junto, eu bati a canela na moto, estourei a canela, cara, tava uma dor desgraçada, mas assim eu consegui gravar, cara, do nada também, cara. A moto caiu em cima de você? Não, na verdade foi ao contrário, eu caí em cima da moto, mas... Então, é sério, cara, eu fui tirar a moto, né, quando tava quase conseguindo mesmo, ela caiu, só que eu tentei segurar, né, só que ela é mais pesada que eu. Aí ela caiu e eu caí por cima, porque ela me levou, eu caí por cima e bati a canela na moto, estourei a canela, o joelho, machuquei também e rasgou meu short, tudo isso uns 5 minutos antes de gravar o podcast. Eu tava com uma dor e tudo, mas assim, fui lá e gravei, mas foi justo antes do podcast. Nossa, cara, isso aí eu não sabia não, que zica, velho. Não, e o pior é que é tão patético você falar que... Não, você falar que caiu de moto, tudo bem, mas você falar que a moto te derrubou, sabe? Que a moto aí é sacanagem. Meu Deus, cara. E, cara, a gente teve também problema que o... Você quase morreu, figurante. Pegou sífilis 2. Lembra disso aí? Sim, cara, não. Eu fiquei... Cara, galera, o figurante, cara, ele, pra quem não sabe, ficou doente um período e não dava pra gente gravar, cara. E aí o figurante, ele foi... Explica essa história aí, figurante. Que ele fez ele fez um texto e o texto acabou ficando famoso, que virou uma copypasta na internet. Ah, sim, não, assim, começou, né, que eu... fim de semana, acho que a gente tinha acabado de gravar um podcast e acho que a gente iria gravar outro na semana que vem já pra estar demais. Logo depois que eu gravei, do nada minha garganta inflamou tudo. E tudo bem, achei que era só uma dor de garganta, né? Normal. Mas passou um dia deu febre, aí passou um pouco deu febre, e depois do nada começou a surgir umas pintinhas vermelhas que nem catapora na minha mão, nos meus pés, sabe, nas palmas. E na boca, cara, umas feridas mesmo que lembrava sífilis, sabe? Aí eu fui no médico. Só que aí, cara, médico no Brasil é uma desgraça, cara. É uma... SUS, tudo aqui não presta, cara. Eu fui no médico todo... Assim, mesmo já tendo uma desconfiança do que era, né? Aí eu fui no médico e demorou um pouco, cheguei lá, né? Aí uma doutora foi me atender. E ela sei lá, ela não achava que era a pessoa mais qualificada, mas assim, eu continuei. Ela olhou um pouco. E a primeira pergunta que ela fez, né, foi: você já teve relações sexuais? Eu falei, achei meio estranho, né, ela perguntar isso de cara, mas eu falei, não tem, doutora. E aí continuei explicando os sintomas que eu estava sentindo, só que ela nem estava escutando. Aí depois, de novo, eu falei isso, mas ela falou, mas você realmente não teve relações sexuais? Eu falei, não, doutora, não tive. Aí ela ficou meio desconfiada, né? Só que ela parecia que estava tentando fazer eu falar que já tinha tido.
Aí ela... Sim, ela... Sei lá, ela não tava confiando em mim. Aí ela... Acho que ela perguntou das duas vezes, já teve... ela perguntou, não só relações... Ela perguntou se já teve relações sexuais sem camisinha nas duas vezes. Eu falei, não. Aí na terceira vez ela falou, eu falei, não, doutor, eu nunca tive com ou sem, nunca fez nada. Aí mesmo assim, ela no desconfiada. Aí ela falou, então já que você tá me dizendo, né? Ela meio que não tava acreditando, falou, então vai ser o seguinte, a gente vai dar uma bezetacil. Aí eu falei, tudo bem, né? Aí do nada, como eu aceitei de boa, né? Ela falou, então vai ser 2 bezetacil, uma em cada banda. Eu fiquei meio estranho, mas pensei comigo, é melhor 2 do que 3, porque vai sabendo ali enfiar a terceira, né? Eu falei, não, tudo bem, doutor, eu aceito. Aí ela não esperava que ia aceitar tão fácil. Parecia que ela tava querendo fazer uma pressão psicológica, sabe? Aí depois disso ela falou que ia dar 2, assim, do nada, ela saiu um pouco da sala e me deixou sozinho, acho que pra pensar, né? Falei, agora eu vou ter que confessar, né? Porque... na cabeça dela, né? Mas um pouquinho ela chamava outra enfermeira e falava que ia trazer o saco se eu não falasse, eu tinha tido relação, cara. Aí foi isso, aí depois disso eu já tava preparado para as agulhadas, né? Aí ela voltou e falou, você realmente não teve? Eu falei, não tive, doutor, eu já falei que não tive. Aí ela parou de insistir com isso, viu um pouco mais, e aí ela falou, olha, mas essas feridas aí estão parecendo muito sífilis, cara. Eu falei, mas doutor... eu quase chorando. Eu não tava acreditando em mim. Aí no fim ela falou, então é a doença do síndrome do mão, pé, boca. É uma doença muito comum em criança, mas extremamente rara em gente da sua idade, sabe? Eu falei, doutor, acho que deve ser isso, né? Então eu ainda tive, e aí acho que eu saí de lá, e eu já saí de lá pensando nessa copypasta que eu fiz aí, se querem ver, eu posso deixar um link aí, acho que na descrição do YouTube, né, pra vocês entenderem melhor. Deixa nos comentários pra galera ir comentar lá, pra atiçar a galera. Pra atiçar a galera. Vou deixar nos comentários aí pra quem quiser ver, mas eu fiquei tão... E aí, daí que surgiu a sífilis 2, que é a sífilis que você não tem nenhuma relação sexual com ou sem camisinha, é nova doença aí. Eu consegui pegar, cara. Extremamente raro, uma desgraça que aconteceu. Só que aí depois foi ver, né? Era mesmo essa doença ali do ombro, joelho e pé, aí, sei lá como que fala. E depois, porque depois sumiu tudo, as pintinhas vermelhas, sumiu as feridas na boca. Não precisei levar. Eu quase levei 2 bezetacil de trouxa. Então eu fiquei muito indignado no dia e fiz lá a copypasta. Mas, cara, é uma desgraça também isso. Ficou bem famosa essa copypasta, cara. Sim, eu vi ela rodando por aí, cara, mas tipo, pra você ter uma ideia, assim, de como ali eu quase virei o coronga, cara, quase fiz isso, porque enquanto ela tava nessa pressão, né, que eu queria saber o que eu tinha, porque do nada pra essas coisas, né, mas enquanto ela tava falando essas coisas, assim, insistindo em perguntar se já tive relação sexual sem camisinha ou com camisinha, eu já tava pensando na piada ali dentro, cara, já dentro do hospital eu já tava quase dando risada, não. Só de pensar, de montar a piada, eu vou falar isso. Caraca, velho, isso aí é gênio, cara, pelo amor de Deus, velho. É a única coisa que eu pensei, cara. Todo dia tem uma merda. Teve também a vez que a gente foi gravar, a gente tava animado pra gravar, todo mundo, né, cara? Todo mundo já preparado, tudo certo pra gravar, aí do nada acabou minha energia, cara. É verdade. Aí você muito assim que indignado, caraca, eu não acredito, cara. É zica essa porra. Aí a gente teve que adiar a gravação de novo. Mas rolou. Uhum. Cara, acontece. E isso também acontece muito, sabe? Da gente programar pra um dia, mas dá tudo errado naquele dia, a gente tem que adiar. Isso acho que é a coisa que mais acontece. Tipo, acontece as coisas mais aleatórias de tudo, os motivos mais aleatórios, e acaba não dando pra gente gravar no dia. Sim, esse aqui, cara, era pra ter sido gravado no passado, inclusive, cara, mas deu tanta coisa errada. A gente teve que gravar, tá tendo que gravar esse ano, né, em 2020. Não, teve um dia que a gente tava, esse foi acho que da última vez que a gente tentou gravar, né, eu falei, não, Rita, eu vou ali comer um pastel e já volto, só que aí aconteceu que eu fui comer o pastel, aí do nada, acho que meu tio me chamou, a gente foi pra cidade vizinha ver o Papai Noel, só que já tinha passado o Natal, cara, foi dia de gravação por isso. Sim, cara, eu lembro disso daí, caraca, velho.
Sim, e foi até a foto lá que eu postei lá com o Papai Noel, né? Mas foi. Acontece Sim, eu lembro que teve uma. Eu não sei se foi no aniversário de alguém, cara, que a gente tava combinando a gravação. E aí eu fui pro aniversário, pra fazer aniversário de uma pessoa. E aí eu cheguei em casa completamente bêbado. E aí eu mandei uma mensagem pra você e pro Mitocênico tudo torto, cara. Tudo errado. Caraca, não dá o final. Se eu entrar, eu desmaio na minha gravação. Mas aí eu pergunto, de quem era essa festa de aniversário, Rita? Serginho Groisman. Claro, com toda certeza. E, nossa, cara, a gente ia gravar com um convidado muito especial, que talvez ele venha esse ano, 2020. Talvez, a gente tá tentando fechar um dia pra gravar com ele. Isso. E, cara, a gente ia gravar com ele, tava fechado, tipo, e ele só podia gravar num horário que era fora do nosso horário normal de gravação. E a gente tinha conseguido fechar um dia certinho pra gravar com ele. Quando chegou nesse dia, o Discord caiu, cara. A gente ficou, não acredito, caralho. A gente ficou muito puto, cara, muito. Sim. Não, cara, esse aí foi o cúmulo da desgraça, cara, que é simplesmente, tipo, a gente não teve nenhum problema, a gente conseguiu se safar da Lady Murphy, a gente conseguiu planejar tudo certinho, como a gente nunca planejou antes, era um horário meio difícil pra gente, foi lá e conseguiu, tava tudo certo. Aí é o cúmulo, é simplesmente a vida falando, não, vocês não vão, o site simplesmente caiu, cara, o disco aí não, caiu o servidor, não funcionava, não entrava. Sim. E ficou por um tempão, assim, acho que só foi voltar de noite, ou no dia seguinte, na madrugada ainda. Sim, e aí a gente perdeu a gravação, cara. Puta, eu fiquei triste, cara. Porque a gente tava animadaço pra gravar, a gente fez uma pauta foda. E, cara, o convidado é muito bom. Esse ano eu quero trazer ele de novo, mas, putz, cara, é fogo, cara. Que o horário que ele tem, assim, pra gravar é um horário que meio que conflita com o nosso, né? Então é meio difícil, né, cara? Aí nesse dia, quando a gente conseguiu fechar o horário certinho, assim, deu esse BO, cara. E, putz, cara, ela é triste, cara, é triste. Todo dia tem uma merda. Então é isso, galera. Muito obrigado por ouvir o nosso podcast aí, cara. Nossa, uma satisfação demais chegar a 1 ano de podcast aqui com vocês. Queria agradecer a todo mundo aí que escuta a gente, todo mundo aí que ajuda a gente no Padrim, no PicPay. Cara, a ajuda de vocês é foda, cara. Vocês são sensacionais. E despedir aí, figurante. Então, eu queria falar que foi muito bom esse podcast, não só ele, né, pois a gente chegar a 1 ano, cara, é uma coisa incrível, cara, a gente conseguir fazer isso, conseguir um público, cara, conseguir colaboradores, conseguir feedback, que é muito importante também, ver que a galera tá gostando, que a galera tá no clima, sabe, tá entrando no podcast, tem gente que espera o podcast sair, fica ansioso, fica cobrando a gente, isso é muito legal, cara, espero que isso continue, a gente vai fazer de tudo pra tentar melhorar, cara, e é sério mesmo, isso ajuda a gente bastante, nós mesmos, assim, vendo esse crescimento, tudo, a gente fica muito feliz que vocês estejam gostando e tem tudo pra melhorar agora em 2020. Sim, e vamos tentar continuar em 2020, trazer um conteúdo ainda melhor, vai ter muito convidado ainda e... Vai ter muito aniversário de Serginho Groisman. Muito aniversário de Serginho Groisman ainda. Muito pinto do Vampeta na TL também. Não, isso não. De novo, não. Enfim, galera. Queria dizer pra vocês que antes de acabar, né, cara, precisamos agradecer, né, o pessoal aí que ajudou a gente, né, o Will da Minas de Baixa Qualidade, o João Sujo lá da Minas de Baixa Qualidade do Randlecast. Sim. O Bola do Pânico. O Bola do Pânico. Que arrumou a Camila, cara. A Camila também. Camila ótima, muito gente boa. Aliás, um agradecimento especial também pros caras lá do podcast do Portal Refil, o que é isso assim. Os caras, eu mandei um e-mail pra eles, que eu sou fã, né, do podcast deles, eu mandei um e-mail pra eles, fiz um jabá do nosso podcast e os caras falaram no ar lá no nosso podcast e, cara, deu uma ajudada boa, né, pro nosso podcast aí, uma boa divulgada, veio um público novo pro nosso podcast.
E então a gente vai retribuir isso e queria indicar pra vocês aí o podcast Que é Isso Assim, lá do Portal Refil. Esse tem um episódio, cara, escuta o episódio desde do Coringa, que é sensacional. E também eu queria agradecer aí a colaboradora aí que a gente doou pra gente no PicPay, e eu pronunciei o nome dele errado no podcast passado, mas eu realmente não consigo pronunciar aquele nome. Sim. Todos os nossos serviços de streaming do nosso podcast aí, Spotify, Deezer, Google Podcast, iTunes, Castbox, que o pessoal cobra muito, tá tudo na descrição do nosso vídeo do YouTube. A gente posta no Facebook também lá. E a gente posta no YouTube também, pra quem escuta nessas plataformas aí. E ajuda a gente no Padrinho do PicPay, comprem os botões aí do Tais e Cia. E é isso, galera. Tchau. Tchau.